Versículo 18. Elias, com o tom costumeiro de profeta dele, geralmente quando os profetas falam, parece que eles estão bravos. Mas eles não estão bravos não, eles só estão, não são profética mesmo. Unção profética é um martelo que quebra pedra. Os profetas sempre são enviados quando tem resistência. Por isso, poucos profetas são amados na Bíblia. Aliás, na história da humanidade, não há muitos profetas amados. Porque os profetas sempre são chamados quando as pessoas estão desviando. E eles têm uma capacidade fenomenal de quebrar corações que não quebrantam. E então a palavra de Elias é uma palavra dura. 1 Reis 18:18 diz assim: eu não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a sua família e a família de seu pai têm perturbado Israel. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Ele está falando com o rei, viu? Olha o tomzinho de voz dele, falando com o rei. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comeram a mesa de Jezabel, ou que comem a mesa de Jezabel. Acabe obedeceu, claro, quem que consegue resistir a um profeta? Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Onde? Monte Carmelo. Onde? Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será o nosso Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E clamaram: ó Baal, respondam-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que é um Deus, quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou dormindo, e precise ser despertado. Elias tinha um pouco do humor do Juan. Então eles passaram a gritar mais ainda e mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção para o clamor deles. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. De novo, com aquela voz profética poderosa dele, o povo aproximou-se e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Lembrando que nesse momento em que Elias faz isso, Israel não tinha 12 tribos, Israel só tinha 10. Havia uma divisão para o sul e para o norte, mas Elias, mesmo assim, ignora completamente as questões políticas e faz um altar com 12 pedras. Versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome
de Iavé e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Sementes não está aqui à toa. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, a hora 9ª. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Iavé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Iavé, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo de Iavé caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Versículo 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritavam: Iavé é Deus. Iavé é Deus. Iavé é Deus. Iavé é Deus. Isso aconteceu em algum lugar por aqui, no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo está linkado ao Vale de Jezreel. Esse vale aqui atrás tem um link com o vale. Ele serve de referência para o monte. O vale serve de referência para o monte serve de referência para o vale. Os dois estão intimamente ligados, e esse texto dá um resumo da ideia por trás desses lugares. O Monte Carmelo e o Vale de Jezreel resume a ideia de guerra. Do outro lado do monte, onde nós estávamos ontem, na fonte de Gideão, nós aprendemos uma lição sobre guerra. Guerreiros é sempre gente atenta. Guerreiro que chega na água e se joga de joelho e não olha ao redor, não é guerreiro. Guerreiro é quem lambe a água como um cão. A gente viu isso do outro lado do vale. Agora estamos do lado de cá do vale para aprender outra lição de guerra, porque nesse lugar tem tudo a ver com guerra. E quando a gente fala de guerra, para a gente que é brasileiro, isso não faz o menor sentido. Porque nós, os brasileiros, não entendemos nada de guerra. Nada, nada, nada. A gente sabe nada de guerra. Na verdade, para o povo do mundo, os brasileiros são um bando de bobo que não se defendem, que têm suas fronteiras invadidas, que não estão nem aí, que os Estados Unidos dizem que a Amazônia é deles e nós nem protestamos, e a gente está nem aí para a guerra. Então a gente não tem noção de guerra. E aí o resultado dessa cultura sem guerra do Brasil é que nossas igrejas também não entendem de guerra. E nós crescemos numa cultura cristã, uma cultura evangélica, que pensa assim: homem de Deus, que é homem de Deus mesmo, quem leva Deus a sério, quem ama Jesus, não faz guerra. Nós somos, quem é crente, é pacífico, não faz guerra. Mas essa não é a doutrina do Novo Testamento, e nem é a doutrina da Bíblia. A lei do foco, como nós temos um foco, nós não conseguimos ver textos que falam de guerra na Bíblia e no Novo Testamento como tendo a ver com a gente. A gente passa por cima de texto como Efésios 6 como tudo simbólico e vamos chutando.
Mas a ideia bíblica de Gênesis a Apocalipse é que, a partir do ponto da queda de Adão, está escrito assim: haverá inimizade entre a mulher e a serpente, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Inimizade, guerra, é uma coisa que faz parte da nossa história. Não dá para existir e não ter guerra. Mas nós não aprendemos a ideia de guerra. A gente entende que ser feliz é não ter guerra. Que ser homem de Deus de verdade é não ter guerra. Se tiver guerra, é porque eu não estou bem, tem alguma coisa errada. Quando alguém nos odeia, quando alguém fala mal da gente, quando algum inimigo nos aparece, sabe qual é a nossa pergunta? O que eu fiz para que a pessoa me odeie? O que eu fiz para ter inimigos? E tem gente que se gaba de não ter inimigos. Você deve conhecer alguém assim, que diz: não, eu não tenho inimigos. Como se ter inimigos fosse uma decisão nossa. Gente, nesse vale, a gente precisa aprender que não sou eu que decido ter um inimigo. É o meu inimigo que decide que eu terei um inimigo. E a minha única postura quando o meu inimigo assume o lugar dele de inimigo é assumir o meu papel de guerreiro. Quando o inimigo aparece, a única coisa que eu posso fazer é desembainhar a espada e partir para a guerra. Quando nós não entendemos esse princípio, nós ficamos sofrendo os reveses, os ataques do inimigo e botando culpa em Deus. Tem muito crente sincero que ama Jesus colocando culpa em Deus de coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Coisas que é do inimigo. Mas o inimigo não tem direito de ser meu inimigo. O inimigo não precisa de direito para ser seu inimigo. Ele só precisa querer. E a partir do momento em que ele decide ser seu inimigo, ele é seu inimigo. E a única coisa que você pode fazer é desembainhar a espada e ir à guerra. O Monte Carmelo nos convida a sair da zona de conforto e pensar na vida como guerreiros. E claro, nosso inimigo, como Paulo diz, é Satanás. Paulo escreve aos Efésios e diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Mas a questão é que essa cultura relativista que está dominando o mundo, que faz com que tudo seja tolerável, tem feito a gente pensar que se a gente negociar, nunca vai ter guerra. Sabe o que vai acontecer? Se a gente negociar, a gente vai virar refém dessa cultura relativista. Por quê? Porque Satanás, que prega a cultura relativista, ele não abriu mão da guerra. Satanás não é relativista. Satanás tem os absolutos dele. Ele só quer que nós sejamos relativistas. Ele só quer que nós cedamos o nosso território para não ter briga. E ele está nos ensinando uma cultura anti-guerra, uma cultura anti-batalha. Está plantando na nossa cabeça que se a gente for crente de verdade, não tem guerra. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. E por quê? Porque Jesus veio trazer um absoluto, inegociável. Quem tem alguma coisa inegociável tem que estar pronto para a guerra. Quem nunca vai fazer guerra é quem negocia sempre. É quem cede sempre. Quem está disposto a ceder. Se você estiver disposto a ceder tudo, então não vai ter guerra. E claro, nós temos um chamado de Deus para a paz. E a nossa paz vai durar até chegarem no inegociável. O que você tem que é inegociável? Quando chega nesse ponto, tem que ter guerra. Um professor de filosofia que estava dando aula pra gente disse que nós
precisamos ser tolerantes, porque a nossa cultura agora é a cultura da flexibilidade. Precisamos ser flexíveis e negociar, porque... E aí na aula mesmo eu disse, eu falei, professor, a gente tem que negociar, mas nossa negociação tem limite. E se chegar no limite, vamos à guerra. A gente tem alguma coisa da qual a gente não abre mão, não tem? Você tem um ponto onde não dá mais para ceder? É esse ponto onde a guerra começa. E muitas vezes você tem de prever esse ponto e se preparar para a guerra ali. Naquele ponto a guerra vai começar. Gente, guerra, batalha, não é uma coisa tipo barraco de favela, onde duas pessoas descontroladas emocionalmente começam a gritar uma com a outra e porque elas não conseguem se controlar, elas partem para pancadaria. Guerra não é isso. Guerra é uma questão estratégica. Esse ponto eu não posso ceder. Daqui para frente, se invadir, vai ter guerra. E você se prepara para aquele ponto. Deus quer guerra? Não. E Deus não tem nada a ver com a guerra. A guerra existe porque quando Adão pecou, a serpente se tornou inimiga. E se você olhar para a história, você vai perceber que em todas as guerras a serpente está no meio. Ou ela está no meio de um lado e a luz do outro, ou ela está no meio colocando os homens uns contra os outros. Mas o fato é que nós não podemos ser ingênuos a ponto de dizer que nós nunca vamos guerrear. A melhor batalha é aquela que não precisou ser guerreada. Essa é a melhor batalha. Contudo, quando a batalha tiver que acontecer, verás que um filho teu não foge à luta. Patriota eu, né? Nem teme quem te adora a própria morte. Essa ideia precisa estar presente no nosso coração como crentes. Deus te deu territórios que são inegociáveis. Deus te deu ideias que são inegociáveis. E enquanto der para negociar, claro, vamos negociar. Enquanto der para ceder, vamos ceder. Mas tem pontos da sua vida pessoal que é inegociável. Sabe uma coisa que era inegociável para Jesus? A santidade do templo. Era inegociável. Acho que o Willan vai falar disso pra gente quando a gente chegar em Jerusalém. A santidade do templo para Jesus era inegociável. E quando ele viu invadindo o templo, transformando o templo num covil de ladrões, Jesus subiu nas tamancas, literalmente. Rodou a baiana, a Rose que me perdoe. Mas Jesus rodou a baiana e botou todo mundo para correr e botou moral no negócio. É preciso saber que tem hora que é hora de guerrear. Jogando isso para o campo espiritual, nós estamos sempre em guerra. E quando Satanás te ataca, quando Satanás se levanta contra você, quando Satanás faz alguém blasfemar, quando Satanás faz alguém te perseguir, quando Satanás faz seu chefe te mandar embora porque você é crente, quando Satanás faz você tomar um prejuízo, é hora de guerrear nos termos de Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Odeie com todas as forças o demônio que está fazendo isso. Odeie, desembainhe a sua espada contra o demônio que está usando aquele indivíduo. Mas não dá para negociar. É preciso guerrear. Aqui no Monte Carmelo, Elias guerreia contra Baal. E a guerra de Elias era contra Baal. Não era contra os profetas de Baal. Os profetas de Baal era só o símbolo físico de Baal. Ah, mas matou os profetas de Baal. Era preciso. Era preciso estabelecer para a nação inteira que os profetas de Baal não sobreviveram diante do Deus de Elias. Quando Deus nos vê numa batalha, vê um inimigo se levantar contra nós, ele vai se levantar contra o nosso inimigo quando nós nos levantarmos contra o nosso inimigo. Uma das coisas que eu escrevo no meu livro Compreendendo a Batalha Espiritual
Quem já leu meu livro? Aqui. Quem já leu? Joia. Se você não leu, eu recomendo. Porque no meu livro, Compreendendo a Batalha Espiritual, eu quebro muitos tabus ensinados sobre batalha espiritual no Brasil. Entre os tabus está esse. A ideia de que existe uma guerra entre Deus e o diabo milenar. Essa ideia que o diabo e Deus estão guerreando, ela é pagã. Ela vem do paganismo grego, onde havia Zeus, que era um deus, havia Hades, que era outro deus, e os dois viviam brigando pelas almas dos homens. Isso foi transferido para o Ocidente e Zeus virou Yahvé e Hades virou Satã. E os dois estão brigando pelas almas dos homens. Essa ideia intrínseca está dentro da nossa crença de batalha espiritual. Deus e o diabo estão brigando e coitados de nós. Temos que escolher um lado, porque senão seremos destruídos no meio da batalha, nas balas cruzadas. Na verdade, gente, Deus e o diabo não estão brigando. E por uma simples razão. Deus é o Criador, Satanás é uma criatura. Se os dois brigassem, o nome disso não seria batalha. Seria massacre, pisoteamento, qualquer outro nome, mas batalha não seria. Porque Satã é um dos querubins criados. Acima dele tem outras ordens. Abaixo dele tem outras ordens, todas criadas. Não faz sentido o Criador descer e ficar brincando de espadinha com a criatura. Isso não faz sentido. A batalha espiritual não começou entre Deus e o diabo. A batalha espiritual começou no Gênesis 3, quando Deus disse: Adão, sinto muito, mas por causa da sua queda haverá inimizade entre você, entre a mulher e a serpente. Entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A batalha espiritual começou aí. Por quê? Porque Satanás, ele nos odeia. E nós os odiamos também. Ele quer nos destruir de todo jeito. E nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Onde é que Deus entra na batalha? Ele é o juiz de toda a terra. É atacada pelo seu adversário. Ela procura o juiz de toda a terra e fica no pé dele, para que o juiz defenda a viúva. Esse é o papel de Deus. Deus entra na batalha quando nós entramos. Se o seu inimigo te ataca e você fica quietinho, ou você fica dizendo que a culpa é de Deus, ou você fica atacando Deus e falando mal de Deus e perguntando onde está Deus, que o diabo está me atacando. Deus continua no lugar dele esperando que você assuma seu papel de guerreiro e chame Deus. Quando você assume seu papel de guerreiro, Deus entra na batalha e guerreia com você. Isso explica porque muito crente que ama Jesus, que serve a Deus, está virando capacho do inferno porque não assume seu papel de guerreiro. Nós fomos chamados à guerra. Aqui, no monte onde Elias teve uma batalha épica contra as trevas e venceu. Venceu restaurando a unidade, venceu semeando a coisa certa, venceu clamando a ajuda de Yahvé Savaote. Falei certo, Deilã? Savaote. Yahvé de Savaote. O Senhor dos Exércitos é de Savaote, não é? Savaote. Ele invocou o Senhor dos Exércitos e venceu a batalha aqui. Essa vitória nos convida a entender que guerra faz parte da vida. Se você está vivendo muito bem, de repente Satanás começa a te atacar, e você fica com a sensação de que fizeram urucubaca para você, e tudo começa a dar errado, um monte de coisa ruim, parece que fizeram feitiçaria, e as coisas começam a descambar para um lado errado. Meu filho, talvez fizeram mesmo. Mas o que você vai fazer? Ficar de braço cruzado, choramingando, dizendo: ai Deus, por que você fez isso comigo? Deus vai dizer: eu não fiz nada, é seu inimigo que te atacou. Levanta a cabeça, meu filho, desembainha a espada. Exatamente, o inimigo te atacou, joia, desembainha a espada e ataca ele. Sabe, imagina um soldado no meio da guerra, estão atirando para todo lado, aí o soldado abraça a metralhadora dele, senta num canto e começa a chorar e dizer: ai mãe, por que fizeram isso comigo? O que você vai pensar de um soldado desse? Não é soldado. O que o soldado faz? O inimigo atirou em mim, beleza, agora eu sei onde é que ele está. Porque eu vou atirar para lá. É isso que Deus espera de você.
Se o inimigo te atacou, não baixa a cabeça para chorar, não. O inimigo atacou seu ministério. Levanta a cabeça e ataca ele. O inimigo atacou sua saúde. Levanta a cabeça e ataca ele. O inimigo atacou seu casamento. Levanta a cabeça e ataca ele. O inimigo atacou suas finanças. Levante a cabeça e ataca ele. Deus está nos chamando à guerra. Deus está nos chamando para sair desse espírito maligno de vítima. Tadinho de mim, o diabo me atacou, coitadinho de mim. Levanta a cabeça, guerreiro. Toma postura e bate de frente. Se o inimigo te atacou, que joia. Agora você já sabe que ele está atacando. Ganhou o direito de atacar ele. Levanta a cabeça e parte para cima. Deixe que toda a sua ira voltado para a frustração das coisas que estão dando errado, transforme isso em ira, em raiva e despeja no inferno. Pastor, como é que a gente faz para despejar a ira no inferno? Mais oração, mais jejum, mais Bíblia, mais evangelismo, mais tirar a gente do inferno e trazer para cá. E principalmente, se tem alguma coisa do inferno atacando você, libera uma palavra de confronto, manda parar. E uma das coisas que Elias faz, e que a gente tem que fazer quando a gente está em guerra, você sentiu que tem urucubaca para o seu lado? Faz igual Elias, restaura o altar, 12 pedras. Gente, a gente não vence guerra sozinho, a gente vence guerra em comunidade. Por quê? Porque a batalha não é contra um, a batalha é contra a humanidade toda. Se estão em guerra, chame alguém para te ajudar. Pede ajuda. Vencer guerra sozinho é suicídio. Ah não, mas eu tenho patente, eu sou o pastor da igreja, eu sou o maioral. Nem o maioral vence guerra sozinho. Tem guerra, é pessoal contra você, busca ajuda. Junta um povo para orar por você. Junta a gente para fazer vigília, para jejuar, para orar de madrugada por você. Não guerreia sozinho. Eu quero orar com você porque a chuva já começou, a gente tem que voltar para o ônibus. Mas me escuta que não te liberei ainda. Eu vou orar. No caminho de volta para o ônibus, eu quero que você pegue uma pedra do Monte Carmelo. E você vai levar essa pedra para casa. Para toda vez que você olhar para ela, você se lembrar. Eu sou um guerreiro. E eu tenho inimigos. Para você se lembrar sempre que quando o mal te visita, não é porque Deus está com raiva de você. Quando o mal te visita, é porque seu inimigo te atacou. Não é você que decide ter inimigo. É o inimigo que decide ser seu inimigo. Então toma postura e ataca também. Você vai levar uma pedra do Monte Carmelo. Uma pedrinha não tão grande quanto a do Gabriel. Lembrando que você vai pagar excesso de bagagem na volta. Leve uma pedrinha para você tê-la com você e para você se lembrar que você é um guerreiro. Para você se lembrar que quando você for atacado, não é hora de abaixar a cabeça. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da batalha, a sua força para guerrear será pequena. No dia da batalha não é dia de baixar a cabeça e se sentir vítima. No dia da batalha é dia de levantar a cabeça e partir para cima. Sabe quando é que a gente relaxa, trata a alma, pede ajuda? Depois que a batalha acaba. Inimigos caídos, aí a gente vai para casa, chora, reclama, se sente mal, pede cafuné na cabeça, mas hora da batalha não é hora de ser vítima, é hora de levantar a cabeça. O inimigo está de pé, então eu estou de pé também. Quando o inimigo cair, então eu sento para descansar. Você vai levar uma pedra para se lembrar disso, para se lembrar que a vida é feita de batalhas e que é mentira, é engano aquele evangelho de que se você for fiel não vai ter guerra. Meu filho, você está num mundo de guerra. Com fidelidade ou sem fidelidade, vai ter guerra. Se eu andar direito, não vai ter guerra, vai ter guerra. Faz parte da vida ter guerra. Se você andar direito, você vai vencer a guerra, mas vai ter guerra. 3 orações curtas, objetivas. Amém. E a Vete Savaor, em nome de Jesus, a minha oração por nós é que o Senhor nos dê a revelação da guerra. A palavra para nós é revelação. E nós precisamos ter uma revelação da guerra, um instinto de guerreiro, uma percepção de que não é possível viver
sem guerra, de que não é possível viver sem batalhar. Eu oro para que a revelação venha e o nosso coração não só perceba a guerra, mas esteja atento a ela. Esteja como os 300 de Gideão, lambendo a água como um cão, atento e perceptivo, para que quando o nosso inimigo se levantar, nós já estejamos de pé, com uma espada em punho, para cepar-lhe a cabeça e fazê-lo cessar o ataque. Em nome de Jesus eu oro para que a revelação da batalha, a revelação de que a guerra existe, a revelação de que nós temos que tomar postura, porque é na nossa postura que o Senhor liberará a força, o Senhor liberará a unção para fazer a batalha ser ganha por nós. O teu poder vai operar em nós. E se nós nos mostrarmos